Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 19 de maio e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Infomoney. LOG vende mais 2 ativos do portfólio por R$ 165 milhões para um fundo imobiliário do Banco Modal. De olho na redução da alavancagem da operação, a LOG sinalizou que iria priorizar a venda de ativos antes de voltar a anunciar investimentos em novas estruturas. A empresa de galpões logísticos é controlada pela família Nemin. Esse apontamento foi feito pelo CEO da LOG, Sérgio Fischer, em entrevista realizada no mês de abril, e a LOG não demorou para executar seu plano. Com isso, anunciou nesta semana que fechou a venda de 2 ativos do seu portfólio. Trata-se de uma transação avaliada em R$ 165 milhões. O acordo inclui empreendimentos da companhia em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e São José dos Pinhais, no Paraná. Ele foi fechado com o Golgi Fundos Imobiliários, veículo administrado pela MAF Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. Este está ligado ao Banco Modal, comprado pela XP em janeiro de 2022. Os 2 ativos somam uma área bruta locável de 70 mil metros quadrados. Pelos termos firmados, 10% do valor total será quitado na celebração do acordo. O contrato envolve ainda uma segunda parcela de 60% no fechamento da transação. Os 30% restantes serão acertados em até 13 meses após esse pagamento. No início de maio, a LOG tinha anunciado a venda de 3 empreendimentos, um deles localizado em Fortaleza, no Ceará, outro em Goiânia, Goiás, e o terceiro em Recife, Pernambuco, todos vendidos para o fundo imobiliário do BTG Pactual. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Trabalho remoto e híbrido. Queda de produtividade preocupa as empresas. A adoção do trabalho remoto em larga escala e de forma permanente foi um dos piores erros da indústria tecnológica. Essa é a avaliação feita pelo executivo-chefe da startup criadora do ChatGPT, Sam Altman. Altman avalia que negócios em fase inicial precisam de mais tempo presencial do que outras empresas, e por isso o modelo foi um erro. Abre aspas. Quanto mais frágil e cheio de nuances for um conjunto de ideias, mais tempo em grupo é necessário. As startups pensaram que não precisariam ter sua equipe reunida para manter a criatividade. Fecha aspas. A exemplo das empresas de tecnologia, vimos recentemente que as maiores delas convidaram seus colaboradores para o retorno aos escritórios. Em muitos casos, o modelo híbrido permanece, mas a manutenção presencial se tornou de suma importância. Estudo da plataforma Fiverr apontou que 2/3 dos executivos querem seus funcionários de volta ao trabalho em tempo integral. Entre as razões estão fatores como a crença de que as pessoas ficam mais motivadas quando sabem que estão sendo observadas por seus superiores, além de haver uma redução dos tempos de intervalo durante o dia de trabalho. Na outra ponta, um levantamento recente mostrou que 63% dos entrevistados consideraram que o trabalho remoto e flexível aumentou a rotatividade dos profissionais. Vale dizer que a insegurança em relação à produtividade é um dos principais empecilhos para que as diferentes modalidades de trabalho sejam adotadas. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Tecnoblog. Shopee abre 2 centros de distribuição no Nordeste e chega a 8 no Brasil. A plataforma de e-commerce Shopee vai fortalecer sua atuação no Nordeste brasileiro. A companhia anunciou no último dia 12 a inauguração de 2 centros de distribuição na região. Eles ficam em Recife, Pernambuco e Salvador, Bahia. O espaço de Recife tem 10 mil metros quadrados, enquanto o de Salvador oferece 6 mil metros quadrados. Ambos já estão funcionando. Eles operam no modelo de cross-docking, que é diferente de uma armazenagem tradicional. No cross-docking, as mercadorias são coletadas dos vendedores por parceiros logísticos, reorganizadas e direcionadas aos chamados hubs de última milha, sem estoque. De lá, elas vão para o consumidor final. Com os novos centros de distribuição, a Shopee chega a 8 no Brasil no total.
Os outros 6 estão no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Juntos, eles têm capacidade para atender a mais de 1,5 milhão de pacotes diariamente. Além disso, a empresa abriu mais de 60 hubs nos últimos meses. Eles operam nos esquemas de primeira milha, coletando mercadorias de vendedores, e última milha, organizando os produtos para seguirem até os clientes. Como resultado, a companhia diz ter aumentado a capilaridade e atingiu 40% de mais cidades. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal fiis.com.br. Mercado de fundos imobiliários mostra bons sinais de recuperação. O mercado de fundos imobiliários vem mostrando bons sinais de recuperação. E para 2023, existem 3 setores que podem gerar ótimos retornos. Os fundos de papel ou de recebíveis provavelmente terão 2023 muito mais interessante do que o cenário visto no final de 2022. Naquele fim de ano, houve momento de deflação, o que corroeu parte dos proventos desses fundos, principalmente aqueles que possuem muitos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, atrelados ao IPCA. Com as projeções mostrando o IPCA no campo positivo e mais estável ao longo de 2023, é provável que os fundos de recebíveis ofereçam bons retornos aos seus cotistas. Já os fundos que possuem mais CRIs pós-fixados vão manter bons retornos, uma vez que o corte da Selic provavelmente só ocorrerá no segundo semestre e de maneira gradual. Depois de sofrer com a pandemia, os shopping centers vêm se recuperando e muitos já registram resultados equivalentes aos do período pré-pandemia. Assim, as expectativas são de melhora nos resultados e, consequentemente, nos valores dos aluguéis e na queda da inadimplência, além do repasse da inflação que foi represada nos últimos anos. Desse modo, os fundos de shoppings têm tudo para gerar ótimos resultados em 2023 e também nos próximos anos. Os fundos de renda urbana possuem diversas qualidades que podem fazer a diferença em 2023. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Vendas em shoppings crescem 6,8% no primeiro trimestre e superam níveis pré-pandemia. O setor de shopping centers apresentou alta de 6,8% nas vendas no primeiro trimestre de 2023, em comparação ao mesmo período no ano passado, segundo o levantamento do Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers e CVS da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace. Já em relação ao período pré-pandemia, o primeiro trimestre deste ano registrou aumento de 0,3% sobre as vendas de shoppings em relação ao mesmo intervalo de 2019. Na avaliação do presidente da Abrace, Glauco Rilmay, o aumento no número de visitantes e os bons resultados mensais do volume de vendas nas regiões pesquisadas levam à conclusão de que o setor de shopping centers se aproxima com velocidade ao patamar pré-pandemia. Entre as regiões, os maiores destaques nos primeiros 3 meses deste ano ficam por conta do Centro-Oeste e Nordeste, com elevações de 8,4% e 7,7%, respectivamente, seguido pelo Sudeste, 6,6%, Sul, 6% e Norte, 2,5%. Todas as elevações calculadas em relação ao primeiro trimestre de 2022. Na mesma base de comparação anual, as categorias de lojas que obtiveram as variações mais elevadas foram conveniência e serviços, de 33,5%, entretenimento, 21,3% e alimentação, 14,4%. Enquanto isso, o fluxo de pessoas em shopping centers mostrou-se 13,2% superior ao resultado do primeiro trimestre de 2022. Em relação ao desempenho do mês de março, os shoppings tiveram um crescimento de 2,4% sobre março de 2022. No período, o ticket médio nos shoppings foi de R$ 128,91 e nas lojas de rua foi de R$ 84,10. Já o fluxo de visitantes subiu 8% sobre a frequência registrada no mesmo intervalo do ano passado. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui.
Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!